Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Equilíbrio. Aqui vamos conversar com pessoas reais e que vivem histórias reais. O nosso objetivo é te ajudar a encontrar um caminho que te direcione ao equilíbrio. E hoje o tema do nosso programa é vocação. E o pastor Antônio Valdir Duarte é o nosso convidado de hoje. Ele que é pastor, esposo, pai, avô, conduz e administra a 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Planalto, aqui em Pato Branco. Seja muito bem-vindo, pastor Valdir, ao nosso programa. Obrigado, Bia. Um bom dia, doutora Bia. Bom dia, doutor Fábio. É uma satisfação muito grande estar com vocês hoje para nós discutir esse assunto muito importante na vida de muitas pessoas. O pastor Valdir irá dividir com a gente um pouco da sua história desde que aceitou a sua vocação pastoral. Como enfrentou as suas indiferenças e como ele mantém o equilíbrio emocional após incontáveis atendimentos complexos em sua caminhada como pastor. O tema vocação remete a um olhar significativo sobre aquilo que fomos criados para ser. É algo intrínseco, o qual já nascemos com ela para que futuramente possamos desenvolver. A vocação é uma tendência ou habilidade inata que leva uma pessoa a exercer uma determinada profissão ou carreira. Pastor Valdir, iniciando a nossa conversa, e como esse assunto lá de vocação, ele mexe com muitas pessoas. Como começou a sua vocação? Como começou a sua vida nesse inteirinho, nessa, digamos, talvez uma profissão ou uma vocação mesmo? Doutor Fábio, me permite, a vocação é algo, e ela tem uma origem no latim, a língua romana, vocare, onde significa chamado, escolhido ou separado. E o meu chamado foi algo muito interessante. Há praticamente 38 anos atrás, eu não tinha nem noção da vocação como pastor. Eu tinha o meu trabalho, eu tinha algo para fazer, eu tinha uma direção. E por uma enfermidade que aconteceu na minha vida, e tudo começa com as mamães, né? E a minha mamãe disse, vamos levar esse menino ali na igreja, o pastor vai orar e ele vai ser curado. Porque eu estava sempre no hospital, e os médicos não achavam minha enfermidade. Era algo assim que parecia que estava escondido. E quando a minha mamãezinha me leva para a igreja, ali eu conheci a verdade pela primeira vez, e aí começou a brotar dentro de mim um desejo, né? Vendo aquele pastor pastoreando ovelhas, um rebanho grande na época, e começou um desejo, mas eu não tinha noção do que era ainda a chamada vocação. Nesse tempo, eu me converti ao Senhor, e aí continuei ajudando o meu pastor, mas foi algo assim que com o tempo fui despertando dentro de mim essa vocação para entender esse chamado divino. Porque dentro da vocação, Fábio e Bia, né, nós temos a vocação sacerdotal e a vocação laica. E dizendo para vocês que muita gente pensa, profissão em partes ela se torna vocação, mas nem toda profissão é uma vocação. Porque a vocação a gente sabe o chamado quando a gente tem. E aquilo vai brotando o amor dentro da gente. E a vocação, com o tempo, a gente se sente feliz, realizado, né? E dentro disso foi o meu chamado. Pastor Valdir, dentro desse chamado, logo no início, o senhor aceitou de imediato ou houve algum tipo de resistência quanto a esse chamado? Porque nós sabemos que é uma responsabilidade a mais dentro, né? Lógico, todas as profissões têm uma responsabilidade, mas trabalhar com pessoas da forma como um pastor trabalha é uma responsabilidade muito grande. O senhor sentiu, assim, essa aceitação de imediato? Com certeza, Bia, é uma responsabilidade muito grande. Na verdade, eu fui desenvolvendo a vocação, né, no decorrer. Como eu fui curado na igreja, Jesus me curou, essa é a grande verdade. Eu fui sarado na igreja, e aí eu começando a ajudar o meu pastor, eu senti que algo estava brotando dentro de mim, mas sempre demora um pouco para a gente entender esse trabalho, né? Até a gente se firmar dentro do chamado da vocação. Com o passar dos anos, então eu entendi verdadeiramente o que era esse chamado de vocação. E no início do trabalho, assim, o senhor também tinha uma outra profissão, digamos, um outro trabalho, né? Como que foi abandonar isso para ser pastor? Porque hoje o senhor, até gostaria que o senhor falasse isso, hoje o senhor é pastor. O senhor não tem outra profissão secular, é pastor unicamente, né? Como foi dividir isso e como foi o julgamento das outras pessoas, dos parentes, dos amigos, nessa questão? Eu trabalhava, Fábio, na época com decoração, né? Além de trabalhar com decoração, eu vendia em todo o sudoeste do Paraná.
E foi interessante isso, porque no chamado a gente vai se afirmando e a vocação foi despertando dentro da gente. E hoje eu me sinto realizado verdadeira como pastor. No começo eu dividia a profissão de decoração com o pastoreio de um rebanho na igreja. Mas chegou um momento que eu tive que verdadeiramente optar. Ou ficava trabalhando secularmente ou ficava cuidando do rebanho. Então teve uma decisão mais ou menos depois de uns 3 anos da minha conversão que eu tive que optar por isso, porque era necessário, né? O crescimento da igreja. Hoje eu sou pastor, há 34 anos, bem sucedido, louvo a Deus por isso, né? Hoje eu entendo muito esse chamado que no começo eu não entendia. Eu acho que todo começo de alguém é assim, você fica um pouco dividido no começo do seu trabalho, da sua vocação, da sua profissão, né? Até você dizer, não, é isso mesmo que eu quero. E a reação das pessoas ao seu redor, pastor, como foi? Foi uma surpresa, principalmente começando pela minha família, né? Porque o Valdirzinho, nós pensava algo dele e hoje ele é pastor, né? Então, e principalmente a gente tem que provar no dia a dia para a família o chamado de Deus, né? E aí, com o tempo, as pessoas foram aceitando, porque eu sempre coloco a palavra de Deus, Fábio e Bia, que pelo fruto você conhece a árvore. Com o tempo, o próprio Deus vai formalizando em nós o seu desejo e as coisas vão acontecendo. Os milagres vão acontecendo, as pessoas vão sendo libertas, sendo apacentadas, os casamentos começaram a ser restaurados, pessoas que iam chegando na igreja dizendo, pastor, você orou por mim, hoje eu estou curado, hoje eu tenho um bom emprego, as coisas não davam certo, hoje estão dando tudo certo. Então isso é um prazer, uma satisfação grande no nosso coração nesses anos de pastoreio. Esse é um assunto de grandes descobertas. Vamos para um breve intervalo, não sai daí que já voltamos.